Bom, pessoal, vamos retomar nossa aula, né? Se der algum problema com a luz e tal, vocês me falam que aí eu vou andando para um lado, andando para o outro, que ele vai ajeitando, certo? Se não estiver dando para ver a lousa, acho que ela está só um pouquinho, tá? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Vamos ver. Acho que melhorou. Então, vamos lá. Então, essa aula de hoje, né? Vai ser a nossa última aula de fluidos, mas, na minha opinião, é a mais interessante porque a gente vai entender vários efeitos, né, da dinâmica dos fluidos, né, vários efeitos interessantes que não dá muito para a gente entender, né, só com os conceitos da estática de fluidos, né, como, por exemplo, por que porque com a bola pega efeito, né? Quem já jogou futebol sabe que se você chutar a bola com o bico do pé, para ela ir reto, né? Ela só vai reto, não pega efeito. Mas se você chutar assim, de lado, né? O pessoal chama de 3 dedos, né? Você chuta com os 3 dedos assim, que ela sai rolando, a bola pega efeito, né? Mesma coisa uma bolinha de ping-pong, né? Vamos entender por que disso, certo? Antes de mais nada, vamos só relembrar aqui, certo? A equação principal da fluidodinâmica, que nada mais é do que a lei de Newton, né? Nada mais é do que a lei de Newton. Lembra que eu falei para vocês, ó, que a fluidodinâmica, né, a gente aplica a lei de Newton, certo? Mas qual a diferença? Só que a gente aplica para o fluido, né? E a gente pressupõe que o fluido é um meio contínuo que tem infinitas partículas, né? E aí cria toda aquela complexidade, né? Claro, e gera uma equação bem complicada, né? Que eu botei na aula passada, que era assim, ó. A equação era assim, que é mais ou menos a equação de Navier-Stokes, certo? Não é exatamente a equação de Navier-Stokes. Quer dizer, pode até ser também, pode pensar como se fosse. Menos isso aqui, menos isso aqui. Vamos botar assim que fica melhor. MG. Pronto, seria essa equação, né? E aí fica o seguinte, lembrando que essa equação não vou pedir para vocês resolverem, mas eu quero que vocês entendam que ela vem da lei de Newton, né? Na realidade, inclusive aqui eu esqueci um termo, né? Tem uma densidade aqui, ó. Ela vem da lei de Newton, certo? Então, a gente usa a mecânica dos fluidos realmente igual como a gente estudou as partículas lá, né? Vindo da equação da lei de Newton, igual como a gente viu na física 1, só que de uma forma mais complexa, certo? O que acontece? Ó, a diferença é que a aceleração, agora vira esse termo todinho aqui, ó. Todo esse termo é aceleração, né? A massa vai virar a densidade, certo? A densidade volumétrica. E a força aqui vai ter duas forças agindo no fluido, né? Uma força devido à gravidade, né? Então, aqui, inclusive, não é massa vezes a gravidade, perdão. É densidade vezes a gravidade, uma força devido à gravidade, certo? E a outra força devido às interações internas entre o fluido. Essa força devido às interações internas entre o fluido é exatamente a pressão que age no fluido, certo? Então, ou seja, essa equação é uma exemplo de lei de Newton, certo? O mais interessante, como eu falei, a equação em si ela é complicada, mas dela a gente pode tirar uma conclusão que fica fácil de entender. O que é? Como a gente está estudando, né, fluidos com escoamento estacionário, né, o que é um fluido com escoamento estacionário? Aquilo que eu falei para vocês. Em que a velocidade, numa determinada posição do fluido, sempre vai ser constante, certo? Não quer dizer que a velocidade é constante ao longo de todo o fluido, né? Quer dizer que em determinado ponto é constante, né? Então vamos supor que tem um fluido fluindo aqui, certo? Vamos supor que por algum motivo, mais para cá ele fica mais rápido, para que a velocidade ela é maior, certo? Aqui ela é mediana e bem aqui assim é pequena. Então a velocidade ela pode variar na posição, certo? Ou seja,
em posições diferentes, tem velocidade diferente, mas no tempo vai ser sempre essa configuração, esse lado mais rápido, esse lado mediano e esse lado mais devagar. E lembrando que o fluido ele está sempre fluindo aqui, né? Está sempre fluindo, certo? E lógico, né? Para existir uma condição dessa que eu coloquei aqui, na realidade, o que teria que acontecer é que o cano tinha que estreitar aqui, né? Lembra que a gente viu na aula passada que quando você estreita o fluido, a velocidade aumenta. Então aqui teria que ser um cano, tipo assim, ó. Ele vai estreitando, né? Então o fluido está correndo aqui, nesse cano aqui que está estreitando, e aí o que a gente vai, se a gente for ver, né, a velocidade, a gente vai ver que a velocidade é exatamente assim, né? Aqui é mais lenta e aqui a velocidade vai aumentando quanto mais estreito vai ficando o fluido, certo? Vamos lá. E aí, o que acontece? Beleza, mas o que eu queria falar para vocês, né? Queria falar, só lembrar que a gente está trabalhando com fluido, com escoamento estacionário, certo? Vou só achar aqui o apagador que eu... Perdi o apagador, ó. Tem que apagar com... Ah, tá aqui. Bom, mal quero só... Essa aqui não é nem a equação mais importante que a gente tem que entender. A gente tem que entender o seguinte, quando o escoamento estacionário, esse termo vai ser zero, certo? E a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. Vai ficar, se esse termo for zero, vai ficar ρ. Esse termo aqui eu escrevo como sendo o gradiente de U ao quadrado sobre 2, certo? Igual a menos gradiente de P menos ρ vezes G, certo? Eu vou passar todo o tempo lá de cá, então vai ficar o gradiente. Esse ρ eu posso passar para dentro, U ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar mais, né? O gradiente da pressão, mais esse termo aqui, e esse termo eu posso escrever como sendo esse gradiente aqui, ó, de ρ, G, Y, onde Y é a altura, certo? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Esse símbolozinho aqui, ó, é como se fosse uma derivada, não é como se fosse uma derivada, não. É uma derivada, só que quando você deriva um campo escalar, certo? Vocês não viram ainda, a gente chama de gradiente, né? Mas você pode pensar como se fosse uma derivada mesmo, tudo bem? E aí, mas só quero chegar na seguinte conclusão, que nessa equação, a gente chega... Eu posso botar aqui o gradiente em evidência, né? É como se fosse uma derivada, certo? Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu posso botar isso aqui tudo dentro do mesmo termo, certo? G, Y. E, na verdade, a equação que a gente tem que saber, na verdade, né? Essa equação aqui, pra você ter ideia, o Resnick nem fala, né? Eu só estou mostrando para vocês para saber de onde é que sai a equação que a gente vai trabalhar de verdade, que é essa aqui. Certo? A equação que a gente tem que conhecer, na verdade, é o que a gente chama da equação de Bernoulli. Que a equação de Bernoulli diz exatamente o que essa aqui está dizendo. Certo? O que acontece? Se a derivada disso aqui é igual a zero, certo? O que significa dizer? Quando você deriva uma coisa e ela dá zero, é porque isso aqui é igual a uma constante. Certo? Então, essa é a equação de Bernoulli. Certo? A equação de Bernoulli diz o seguinte, se você pegar a densidade, multiplicar pela velocidade ao quadrado, dividido por 2, mais a pressão naquele ponto, mais a densidade vezes a gravidade, vezes a altura, nesse y, a altura daquele ponto, isso aqui vai ser uma constante, certo? Isso aqui é uma constante, no fluido, certo? O que significa dizer, né? Essa equaçãozinha aqui é o que a gente chama da equação de Bernoulli, tudo bem? Essa equação ela vai funcionar como se fosse a conservação de energia. Lembra no semestre passado que a gente viu que a energia mecânica se conserva? Né? Dizer que a energia cinética que é mv ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial, que é mg h, se conserva, né? Era igual a uma constante, né? E aí a gente diz o seguinte, que isso era igual a m v2 ao quadrado sobre 2, mais mg h2, certo? Então, seja,
essa equação ela vai trabalhar do mesmo jeito. Na verdade, ela é bem parecida, né? Se você reparar bem, ó, tem o termo massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Só que aqui, como é no fluido, a gente usa a densidade, né? Densidade volumétrica. Tem o termo massa, gravidade e altura, né? Só que aqui é densidade, gravidade e altura. O que vai acrescentar mais é porque tem essa pressão aqui, certo? Então, assim, então a equação de Bernoulli, ela funciona do ponto de vista prático, algébrico, exatamente como o jeito que a gente usava as equações de Bernoulli, da conservação de energia. Ou seja, a gente vai dizer o seguinte: se você tem um fluido, né? O fluido está fluindo aqui em determinado lugar, certo? E você pegar dois pontos diferentes desse fluido, vamos chamar aqui de ponto 1 e ponto 2, né? Esse ponto 1 e ponto 2, você pode relacionar a partir da equação de Bernoulli, certo? Porque isso aqui é igual a constante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se você pegar a densidade do fluido, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, no ponto 1, né? Mais a pressão no ponto 1, mais a densidade vezes a gravidade, vezes a altura no ponto 1, isso aqui vai ser exatamente igual à densidade vezes a velocidade no ponto 2, dividido por 2, mais a pressão no ponto 2, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 2, certo? Do ponto de vista, digamos assim, de questão, né, as questões vão ser parecidas com aquelas questões de energia, né? O que ele vai dizer? Você sempre vai ter que escolher dois pontos, né? E um desses pontos você vai conhecer a velocidade, a pressão e a altura, e no outro você vai conhecer dois desses. Ou você vai conhecer a velocidade e a pressão, determina a altura, ou vai conhecer a altura e a pressão, determina a velocidade, ou você sabe a pressão e a altura, quer dizer, enfim, o outro aí que eu não sei nem mais o que eu falei, você tem que determinar um dos três, certo? Do ponto de vista algébrico, certo? Do ponto de vista de resolver questão, mas do ponto de vista prático, essa equaçãozinha aqui, por incrível que pareça, ela explica por que o avião voa, por exemplo, certo? E vamos entender um pouquinho disso, certo? Vamos só entender um pouco da relação da pressão com a velocidade, certo? Vamos entender um pouco da relação com a pressão com a velocidade. Vamos pressupor que eu vou analisar dois pontos que estão na mesma altura, certo? Vou analisar dois pontos que estão na mesma altura. Então, eu vou considerar o ponto 1 e o ponto 2 assim. Vou considerar dois pontos que estão na mesma altura. Tudo bem? Então, nesse caso, né, se eu tenho que considerar dois pontos na mesma altura, esse termo é igual a esse, então eles acabam se cortando, né? Eles são iguais, eu posso subtrair eles nos dois lados, certo? E aí, a minha equação vai ficar, esse termo aqui, né, chamar de, como é muito parecido com a energia cinética, eu vou chamar de termo da energia cinética, certo? Esse termo aqui da energia cinética, mais a pressão no ponto 1, é igual ao termo da energia cinética mais a pressão no ponto 2. Isso aqui, como eu falei, é um dos principais efeitos da equação de Bernoulli. O que acontece se eu aumentar a velocidade do fluido no ponto 2? Né? Se por algum motivo a velocidade do fluido no ponto 2 aumenta. Se por algum motivo a velocidade no ponto 2 aumenta, o que vai acontecer? Essa soma aqui tem que ser constante. Se esse termo aumenta, o que acontece com o outro? Necessariamente o outro tem que diminuir. Por quê? Porque essa soma é constante. Se um aumenta, o outro tem que diminuir. Ou seja, quando a velocidade do fluido aumenta, certo? A pressão diminui, por incrível que pareça, certo? O caso mais clássico que você pode ver isso acontecendo, né? Isso você vê acontecendo geralmente na nossa casa, né? Acho que todo mundo já deve ter visto isso acontecer. Uma porta fechando sozinha. Não sei se alguém já viu, né? A porta muitas vezes fecha até numa lapada grande, né? Ou seja, muitas vezes o que acontece? Vamos supor que está aqui a porta, certo? Está aqui a passagem e a porta ela está aqui. Desenho assim. Tudo bem? Aqui a porta e a passagem. Tem uma coisa errada aqui. Pronto. Aqui a porta e a passagem, certo dela? E muitas vezes, às vezes até aqui pode ser até uma parede, né? Pode às vezes estar encostada na parede aqui, certo? E aí passa um vento aqui, certo? Passa um vento aqui,
que acontece com essa porta? Ela fecha de uma vez, né? Às vezes ela para tão grande que até vai rachando a porta, às vezes, né? Vai quebrando, às vezes, a porta, né? E eu sempre tentava entender, né? Antes de conhecer a equação de Bernoulli, como é que o vento que passando na lateral da porta consegue empurrar a porta para fechar, né? Nunca consegui entender. Até eu encontrar aqui a equação de Bernoulli, né? O que acontece? O que acontece é o seguinte, vamos analisar as pressões, certo? No lado de lá da porta, o que nós temos? Né? No lado de lá da porta, nós temos ar, né? Do outro lado da porta tem ar. Por mais que ela esteja encostada na parede, vai existir um ar ali, né? Eu nunca consigo encostar que não tenha ar nenhum, certo? Então, do lado de cá, tem um ar, certo? Parado, né? O ar não está em movimento, o ar está parado aqui, certo? Vamos desenhar assim para a gente entender que o ar está parado, certo? Esse ar parado, naturalmente, ele está fazendo uma pressão, sobre a porta, né? Quanto é a pressão que ele está fazendo na porta? A pressão atmosférica, certo? A pressão que ele está fazendo, a pressão atmosférica a gente representa por P0, tudo bem? Já se eu olhar no lado de cá, né, está passando o ar, certo? Mas o que acontece com o lado de cá? No lado de cá, o ar tem uma certa velocidade. Certo? Então, como o ar tem uma certa velocidade, o que acontece aqui? Aquilo que a gente falou, né? Se a velocidade aumenta, a pressão diminui. Certo? Então, se eu for aplicar essa equação, os dois pontos, o que vai acontecer? Ó? Por 1 ao quadrado sobre 2, né? Onde aqui é o lado de cá é o ponto 1. Onde o ar está parado. Onde o ar está em movimento é o ponto 2. Mas a pressão atmosférica, P0, vai ser igual a ρ por 2 ao quadrado sobre 2, mais a pressão P2. A velocidade do ar no lado de cá é zero, certo? Então, esse termo aqui é zero. Tudo bem? Já no lado de cá, ele tem uma certa velocidade. Né? Só que a soma dos dois, só que a soma dos dois tem que ser igual a P0. Ou seja, pelo fato de existir uma velocidade aqui, o que vai acontecer com a pressão no lado de cá? Vai ser menor. Certo? A pressão que o ar está fazendo no lado de cá, ela é menor. Não sei se tem para você ver, né? Dá até para a gente calcular. Ó. A diferença de pressão, né? O P0 menos o P2, né? A variação de pressão é exatamente a densidade vezes a velocidade com que o ar está passando ao quadrado dividido por 2. Certo? E essa diferença de pressão, né, é o que vai empurrar a porta. Né? Tem uma pressão do lado de cá, tem uma pressão do lado de lá, certo? Só que essa pressão é menor, então, naturalmente, ele vai empurrar essa porta, e aí a porta fecha. Né? Dependendo da velocidade, né, essa diferença aqui pode ser grande. Né? E aí, às vezes, é tão forte, mas tão forte, que ela fecha de uma vez com violência. Tudo bem, pessoal? Todo mundo, alguém já viu isso já aconteceu na casa de vocês? A minha casa aqui acontece bastante, né? Se eu deixar as portas abertas, o ar vai e quebra a porta todinha, certo? Principalmente que as portas aqui é quase de papelão, então acontece isso, certo? Alguma dúvida aqui em relação a essa explicação do porquê a porta fecha? Deu para entender? A Lúcia disse que na casa dela também, exatamente, né? Por esse motivo. Se tiver uma corrente de ar ali, né? Quando ela passa mais forte, gera essa força para fechar, né? O Gabriel disse que também na casa dele, mas geralmente é assim, né? Se deixa a porta aberta, vai acontecer isso, né? A não ser que não passe nenhum vento, né? Só que aí seria ruim, né? Que aí também a casa ficaria muito sem vento, certo? Na verdade, pessoal, esse efeito aí é um efeito na verdade, por causa dessa equação de Bernoulli, tem várias implicações interessantes, né? A Lúcia disse que é só para dar susto na gente, é verdade, né? Tem gente que acha até que é espírito, né? Às vezes as minhas irmãs, quando vêm aqui, ela não gosta de dormir aqui em casa porque ela diz que é assombrada aqui a minha casa. É que ela não sabe física, né? Se ela soubesse física, ela saberia que não tem assombração, né?
pura física, né? Vamos lá, tem outra coisa também. Uma coisa interessante, né? Um efeito do porquê que se a gente começar a entupir as artérias, certo? Com gordura, por que a gente pode ter um infarto, né? Então, o que acontece? O que é as nossas veias, as nossas artérias, né? São canos, né? Praticamente canos, tudo bem? Vou desenhar aqui preto, tudo bem? Beleza, e nesse cano, né, passa o nosso sangue aqui, né, como ele deveria passar, certo? Claro que dependendo da artéria ou da veia, né, ela é mais grossa ou mais fina, né? Mas esse efeito que a gente vai analisar pode acontecer em qualquer uma, certo? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que de repente, em algum lugar da veia, começa a se acumular uma gordura, né? Aí a gente sabe que pode acontecer, né? Quem tem um colesterol alto, pode acontecer de você começar a acumular gordura em algum lugar, em algum ponto, né? Em algum ponto a gordura, ela fica tipo uma massazinha, né? Ela vira uma massazinha, certo? Beleza, então, mas então o que vai acontecer com o nosso sangue aqui? O que acontece é que o nosso sangue, ele vai fluir aqui, mas aqui ele vai ter uma constrição, né? Vai diminuir a área, certo? Então vamos lembrar da aula passada. Na aula passada eu falei o seguinte, ó. Aqui temos uma área A1 e aqui temos uma área A2. O que foi que a gente viu? Que a área A1 vezes a velocidade do fluido no ponto 1, né? A velocidade aqui no ponto 1, vai ser igual a área A2 vezes a velocidade do fluido no ponto 2. Certo? Então a velocidade do ponto 2 aqui. Tudo bem? E aí o que acontece? Só que aconteceu o seguinte, a área diminuiu, certo? A área 2 diminuiu. Mas se a área 2 diminuiu, o produto tem que ser constante. Então, se um lado diminuir, o que vai acontecer com o outro lado? Ele tem que aumentar. A velocidade vai ser maior. Certo? Então, ou seja, naquele ponto onde existe a obstrução, o sangue ele corre mais rápido. Certo? Ele corre mais rápido. E qual o problema disso? O problema disso é o seguinte: o sangue corre mais rápido, certo? Sendo que, o que acontece? As nossas veias, elas estão num equilíbrio, um equilíbrio, digamos assim, hidrodinâmico com o nosso corpo, né? Então, assim, o nosso corpo, ele, toda a estrutura dele, né? Ele faz pressão entre si, né? Ou seja, existe uma pressão externa aqui na veia, certo? Existe uma pressão externa aqui, ó. Mas essa é a minha pressão em azul. Existe uma pressão externa, certo? Beleza? Nas nossas veias. E a nossa veia, lógico, normalmente ela está em equilíbrio, né? Ela está em equilíbrio com essa pressão externa, né? Até porque se ela não tivesse, a veia ia feiar, ia fechar, certo? Então, as nossas veias, internamente, nossas veias, ela está em equilíbrio com essa pressão externa, né? Só que qual é o problema? Devido à equação de Bernoulli, né? Devido à equação de Bernoulli, o que vai acontecer, ó? Vamos pegar aqui, no ponto 1. Rho, velocidade ao quadrado sobre 2, mais a pressão em 1 vai ser igual a Rho, velocidade no ponto 2 ao quadrado, mais a pressão em 2. Certo? Então, fica o seguinte, nesse ponto 1 aqui, a pressão está em equilíbrio com essa pressão externa, certo? E em todo lugar que a área é a mesma. Mas o que acontece nesse ponto onde há uma constrição, né? Onde há essa gordura aí? O que acontece é o seguinte, a gente viu que a velocidade aumenta, tudo bem? Aqui só uma observação, pessoal. Eu sempre uso velocidade, às vezes com V, às vezes com U, certo? Tudo é velocidade, tudo bem? Porque, acho que não sei se o livro, deixa eu ver como é que o livro faz. Normalmente as pessoas fazem isso mesmo, certo? A velocidade às vezes é V e às vezes é U, mas pode pensar como sendo a mesma coisa, tudo bem?
Deixa eu ver como é que o livro faz aqui. Então, o livro sempre usa V, certo? Eu que confundi aqui a cabeça de vocês, certo? Não é porque nos fluidos a gente costuma usar muito velocidade como sendo U, tudo bem? Então, tanto U e V é a velocidade. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, é que como nesse ponto aqui a velocidade aumenta, certo? Nesse ponto bem aqui assim, o que vai acontecer com a pressão? Diminui, certo? Então, a pressão nesse ponto diminui. Só que existe uma pressão externa. Então, se a pressão interna diminui, se a força que está aqui fora é maior do que a força que está mantendo aqui a veia aberta, o que vai acontecer com a veia? Ou a artéria? Ela vai fechar. Ela vai fechar. Certo? E aí, quando ela fecha, é o que a gente chama do quê? Do infarto, né? Então, tem uma veia que deixa de passar sangue, aí, né, algum estrago vai fazer no seu corpo, certo? Pressiona, exatamente, né? Essa pressão externa aqui acaba sendo maior do que a interna, e aí ele pressiona, certo? Então, assim, então não precisa, quando você diz que uma pessoa teve infarto devido à gordura, não é porque a gordura preencheu toda a artéria, toda a veia, né? O que acontece é que ela vai preenchendo a parte, chega um ponto em que a pressão externa é maior do que a pressão interna. Quando chega esse ponto, ó, aí a veia fecha. Fechou, não passa mais sangue, né? E aí lascou, certo? E aí lascou. E aí, beleza, então, né, é por isso que é bom a gente, né, cuidar do colesterol, né, não deixar o colesterol tão alto, certo? Tudo bem? Quer dizer, isso é o que eu escuto dos médicos aí, né? Não sei nem se eles ainda falam que é o colesterol que fecha a veia, né? Eu acho que é, certo? Mas, mas é bom a gente tomar cuidado, certo? E também tudo por causa aqui da fluidodinâmica. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Colesterol, que tem a história do colesterol ruim, né? Que é exatamente o colesterol ruim é aquele que que vira uma massazinha, né? Tem um que consegue ficar solúvel no sangue e tem um que ele vai virando uma massazinha. E é por isso que ele entope a veia, né? Certo? É, exatamente. Né? Vamos entender mais algumas consequências aqui. Antes da gente resolver os exercícios, certo? Vamos só entender mais algumas consequências da equação de Bernoulli. Eu prometi para vocês que eu ia mostrar para vocês porque com a bola pega efeito, né? E nós vamos entender isso agora, certo? Então, o que acontece? Toda a questão é isso aqui. A velocidade em algum ponto aumenta, a pressão diminui, a diferença de pressão gera uma força. Certo? Tudo na fluidodinâmica, toda força na fluidodinâmica, ela surge devido à diferença de pressão. E essa diferença de pressão surge a partir da diferença de velocidades. Né? Assim, por que um avião voa? É por causa da diferença de pressão, porque existe diferentes velocidades passando em cima e abaixo do avião. Certo? Mas isso eu vou explicar depois. Mas vamos entender por que uma bola pega efeito. Certo? E aí pode ser de ping-pong, pode ser de futebol, pode ser o que for. Certo? Então vamos supor que você chutou uma bola, né, de 3 dedos, ou então deu uma. Bateu na bolinha, né, de ping-pong para botar ele efeito. Só que para você botar ela ter efeito, necessariamente ela tem que fazer o quê? Você vai mandar ela numa direção, certo? Então ela vai andar aqui para frente, mas ao mesmo tempo você tem que botar ela rodando, certo? Então ela tem que ir, ela vai numa direção e ao mesmo tempo você bota ela rodando, certo? Então o que acontece? E aí o que acontece? Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece é o seguinte, só lembrando de uma coisa, a gente está trabalhando de fluida dinâmica, né? Aí você pergunta, professor, mas precisa o ar estar se movendo aqui ao redor dessa bola? Né? Aí que tá. Na verdade, para gerar esses efeitos na fluidodinâmica,
Basta que exista um movimento relativo do ar em relação ao corpo. Tipo assim, o ar que está ao redor da bolinha, ele está parado, né? Não precisa estar um vento soprando. O ar pode estar parado aqui ao redor da bolinha. Certo? Mas aí que está. Em relação à bola, o ar está se movimentando. Concorda comigo? É a mesma coisa quando você está no carro, né? Tipo assim, quando você está no carro dirigindo, quando você está no carro, né? Quando você bota a mão para fora, você sente um vento empurrando a sua mão, certo? Não é que tem um vento ali fora que está empurrando a sua mão. O ar pode estar perfeitamente parado ali, né? Porque ele está ali fora, podia ser que tivesse parado, sentindo vento nenhum. Mas, como o carro está em movimento em relação ao ar, então você sente como se como se tivesse um fluxo de ar na sua mão. Mas não tem, é o ar que está em movimento. A sua mão, o carro que está em movimento, perdão. A sua mão que está em movimento em relação ao ar. Tudo bem? No caso da bolinha, é a mesma coisa. O fluido, o ar, ele pode estar até parado aqui, mas como a bolinha está se movimentando em relação ao ar, é como se o ar tivesse se movendo. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, por mais que o ar esteja parado ao redor da bolinha, a gente pode aplicar as equações da fluidodinâmica, porque em relação à bola, o ar está se movendo. Certo? E aí, sei que aí que está. Né? Lembrando que o ar vai se mover, né? Em relação à bola, o ar vai se mover com a mesma velocidade, certo? Vai se mover com a velocidade contrária da bola, né? Em relação à bola. O que eu quero dizer com isso? Se o carro está indo para frente, você bota a mão para trás, você sente como se o ar estivesse indo para trás, né? Então, ou seja, em relação à bola, se a bola está indo para frente, então, em relação à bola, né? Então, pensa como se a bola estivesse parada, então o ar que está vindo para trás. Tudo bem? Certo? Então, ou seja, ele tem um fluxo, é como se houvesse um fluxo de ar para trás em relação a essa bola. Certo? Se qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí, certo, pessoal? Só que aí tem um pequeno detalhe. Qual o pequeno detalhe? Essa bola, ela tanto vai para frente, como ela está rodando. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que ela tem uma velocidade de translação e uma velocidade de rotação. Né? Quando eu vou olhar cada pontinho específico dessa bola, né, a velocidade total de cada ponto dessa bola é a soma dessas duas velocidades. Tá? O que eu quero dizer? Né? Quer dizer o seguinte, que se você olhar esse pontozinho aqui, né, ele vai ter uma velocidade de translação para frente, mais uma velocidade devido à rotação. Certo? A velocidade devido à rotação. Né? Vou chamar aqui VT, velocidade de rotação. Se eu olhar para esse outro ponto aqui, certo? Ele vai ter a velocidade de translação para frente, só que a velocidade de rotação dele, ó, agora é para baixo. A velocidade de rotação agora é para baixo. Essa bola está rodando. Só que ela está rodando e ao mesmo tempo indo para frente. Aqui, a velocidade de translação se soma com a velocidade de rotação. Aqui, a velocidade de translação se subtrai com a velocidade de rotação. Nesse lado. O que vai acontecer, então? Quando eu somar as duas para obter a velocidade resultante, o que eu vou obter é que a velocidade resultante nesse ponto aqui, ela é maior do que a velocidade nesse ponto aqui. Certo? Existe uma diferença de velocidade com que a bolinha está viajando para frente. Certo? Porque esse aqui se soma com a velocidade de rotação e esse aqui se subtrai com a velocidade de rotação. Certo? E lembrando, isso aqui eu estou analisando para a bola. Agora vamos voltar para o fluido, né? Em relação ao fluido, o que acontece? O fluido está se movendo com velocidade contrária. Então, em relação ao fluido, né? Então, quando eu penso em relação ao fluido, eu penso como se a bola tivesse parado e o fluido tivesse movimento. E essa velocidade eu transfiro para o fluido. Né? Então, ou seja, nesse ponto aqui, o fluido está com essa velocidade aqui. Essa velocidade aqui eu transfiro para o fluido. Certo? Quando eu boto referencial na bola, né? É como se eu parasse a bola, que está se movendo agora é o fluido. Né? Nessa minha interpretação. E aí, nesse outro ponto, a velocidade está menor aqui. Certo? Então, a velocidade transferida. E aí, novamente, aqui, voltando para a equação de Bernoulli, né? Eu vou até aproveitar aqui. O que vai acontecer? Né? Então, deixa eu escrever aqui.
Aqui temos o 1, né? O 1 e aqui o 2. Né? Então, se eu pegar a equação de Bernoulli, ou o 1 ao quadrado sobre 2 mais P1, aqui eu estou considerando a mesma altura, né? Por isso que eu não estou colocando o termo da altura, tudo bem? O que acontece? A velocidade 1, ela é maior do que a velocidade 2, que ela é menor. Né? Então, quando eu vou analisar as pressões, fica o contrário. Né? A pressão 1, ela vai ser menor do que a pressão 2. Significa dizer que a pressão desse lado aqui, ó, ela é maior do que a pressão desse lado aqui. Se a pressão desse lado é maior do que a pressão desse lado, acaba que esse lado aqui, ele gera uma força para empurrar a bolinha para o lado. Então, o que vai acontecer com a bolinha? Ela faz esse efeito. Tudo bem? Então, por isso que a bola pega efeito, né? Quando você chuta uma bola rodando, chuta de 3 dedos, né? Ela vai pegar um efeito. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Por isso que a bolinha de ping-pong pega efeito, né? A bolinha de futebol. Né? Não sei se vocês sabem, mas teve um gol, né? Do Roberto Carlos. Não sei se vocês sabem quem é o Roberto Carlos, né? Mas o Roberto Carlos foi um grande jogador da seleção brasileira, que ele fez um gol, né? De falta, né? Vou botar aqui o campo. Certo? Ele estava muito distante do gol, né? Que é a barreira. Vou botar aqui a bola. O que aconteceu? E aqui o goleiro, né? Ele estava muito distante do gol e o Roberto Carlos era muito conhecido de ele dar um chute e a bola ir com grande velocidade, né? O que acontece? Ele deu um chute, a bola pegou tanto efeito que o goleiro achou que ela ia para fora, né? A bola fez isso aqui, ó. O goleiro achou que a bola ia para fora, certo? Só que a bicha pegou tanto efeito que ela entrou no gol, o goleiro ficou parado, né? Não sei se vocês conhecem, mas se você botar aí gol de falta Roberto Carlos no YouTube, provavelmente vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer, né? Teve até um artigo científico que eu vi, que o pessoal fez um cálculo para ver como é que seria a trajetória da bola se ela continuasse rodando. E ele chutou com uma parada tão forte, o efeito foi tão forte, que se essa bola continuasse na trajetória dela, ela ia fazer uma trajetória de uma espiral, certo? Lógico que em algum momento ela ia atingir o chão, né? Mas se ele tivesse chutado de um lugar bem alto e a gente ficasse vendo essa bola, a gente ia ficar vendo essa bola numa espiral, certo? Exatamente porque a força ela é sempre perpendicular à velocidade de translação. E acaba que a força, o movimento dela passa a ser uma espiral. Certo? Você disse que vai ver. Pode botar, né? Roberto Carlos, gol de falta. Se não aparecer, bota assim, Roberto Carlos, gol de falta, bola com efeito. Vai, pronto. Vai ser o primeiro vídeo, com certeza. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. E aí, né? Então, como eu falei, todos esses efeitos que acontecem é exatamente devido à mudança de velocidade, né? Que gera essa diferença de pressão, certo? Esse gradiente de pressão, né? Que a gente chama. Inclusive, né? É por isso que o avião voa, certo? Por que o avião voa? Né? O avião voa exatamente porque a forma que a asa é projetada, certo? A forma que a asa é projetada, ela é projetada de tal jeito, né? E aqui vale a mesma coisa daquilo que eu falei para o caso da bola, né? O ar pode estar parado, mas como o avião está em movimento em relação ao fluido, aí eu botando referencial no avião, o fluido está em movimento em relação ao avião. E aí, esse movimento relativo, né, do fluido em relação ao avião gera a diferença de pressão, né? Então, o que acontece? Acontece que a velocidade aqui embaixo, né, da asa do avião é menor do que a velocidade aqui em cima da asa do avião, certo?
Então, nesse ponto 1 aqui, a velocidade no ponto 1 é menor do que a velocidade no ponto 2. O que acarreta que a pressão no ponto 1 é maior do que a pressão no ponto 2. E essa diferença de pressão, né, a pressão nesse ponto aqui, aqui embaixo do avião, é menor do que a pressão aqui em cima. E essa diferença de pressão é o que levanta o avião. Certo? Por que o avião tem aquela, não esqueci, aquelas tremedeiras, turbulência, né? Umas turbulênciazinhas, né? Porque, tipo, se soprar um vento aqui, perturba um pouco esse equilíbrio. E aí o avião dá uma tremidazinha, certo? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece até do avião passar numa região que a densidade do ar fica menor, certo? Então, quando a densidade do ar fica menor, diminui a sustentação. Então, ele desce um pouquinho, certo? Então, já escutei depoimento de várias pessoas dizendo que estavam no avião e ele caiu um pouco, né? Literalmente isso aconteceu. Quando você entra na região com densidade menor, essa sustentação diminui um pouco. Então, o avião, ele dá uma descida um pouco. Tudo bem? E é por isso que o avião voa, né? Tudo por causa da forma da asa do avião, né? Devido a essa forma, o ar que passa aqui em cima, ele fica mais rápido que o ar que passa aqui embaixo. Certo? O Lúcio está dizendo que deu medo, né? Mas pode ter certeza que o avião é muito mais seguro de você viajar do que de carro, certo? A sensação de cair é ruim, exatamente. Mas assim, eu posso dizer que é muito mais seguro, né? O avião é muito mais seguro para viajar de carro, né? Porque assim, na verdade, o principal motivo do acidente de carro é erro humano, né? Erro humano. E geralmente os aviões, eles são feitos para evitar erro humano, né? Então, os erros mecânicos em avião é muito difícil, né? Então, e quando acontece todo o avião dali para frente, ele é reformulado para que não aconteça o mesmo erro, certo? Inclusive, tem um dos aviões que caiu recente, né? Recente que eu digo assim, acho que já deve estar com uns 2 ou 3 anos que caiu. O avião que ia do Brasil para a França, da Air France, né? Caiu um avião, e a história triste desse avião que ele caiu é que as pessoas, nem o piloto sabia que o avião estava caindo. Ele estava caindo tão lentamente e aconteceu um problema na leitura do avião que eles não sabiam que estava caindo. Então, quando eles acharam, né, o corpo das pessoas, eles viam que as pessoas não tiveram reação de defesa. Simplesmente, muitos até morreram dormindo, né, que foi até de madrugada, certo? E, por incrível que pareça, o problema que deu foi um problema realmente devido a um leitor que tinha lá, certo? Um leitor que tinha no avião, e é um leitor que a gente chama de tubo de Pitot, né? Por incrível que pareça, é um leitor de Pitot, né? Pitot não, Pitot. Se escreve Pitot, mas se fala Pitot, né? Que é francês. É exatamente um leitor para você medir a velocidade do ar, né? Na verdade, é um leitor da velocidade do fluido, mas no avião ele pode ser usado para várias coisas, né? Pode ser usado para medir a velocidade do próprio avião, né? A velocidade de algum fluido em algum lugar, tudo bem? Que nada mais é do que um dispositivozinho, que ele é basicamente o seguinte, ele é um dispositivo que ele é feito mais ou menos desse jeito, parece uma balazinha, certo? Sendo que dentro dele, aqui você coloca ele contra o fluido, né? Só que o fluido está se mexendo aqui assim, ó. Certo? E aí você quer medir a velocidade do fluido, né? O tubo de Pitot serve exatamente para isso, certo? Então, o que acontece é que aqui você coloca um manômetro para medir a diferença de pressão desse ponto e esse ponto aqui, certo? Você bota um manômetro para medir a diferença de pressão nesses dois pontos, certo? Inclusive, muitas vezes a gente... Assim, ó. Essa diferença de pressão é medida exatamente devido a uma diferença de altura, né? Você coloca um fluido aqui
e esse fluido acaba que ele fica desnivelado, né? Por quê? Porque a pressão aqui é diferente da pressão aqui. Tudo bem? Devido a essa diferença de pressão, e nesse ponto B, que assim, a gente considera como se a velocidade do fluido fosse zero, certo? Esse ponto B, que a gente considera que a velocidade do fluido é zero, né? Porque devido, como ele está se chocando aqui na parede, acaba que, quando ele entra em equilíbrio, aqui a velocidade do fluido é zero, certo? A gente considera que a velocidade do fluido é zero nesse ponto, certo? E aqui é a velocidade do fluido que eu quero medir, tudo bem? Sabendo essa diferença de pressão, né, tem como medir essa velocidade do fluido, né, pela própria equação de Bernoulli, né? Então, aqui, ó, tem aquela história, ρ, 1 ao quadrado sobre 2, mais a pressão no ponto 1, é igual a ρ, Q2 ao quadrado sobre 2, mais a pressão no ponto 2. Esse termo aqui é zero, né? Esse ponto 1 aqui, certo? A velocidade é zero. Então, se eu passar essa pressão para o lado de cá, eu sei que a diferença de pressão vai ser ρ, esse U, né, vamos chamar só de U, que é a velocidade ali no tempo ao quadrado. Isolando aqui a velocidade, vai ser a raiz de 2 vezes a diferença de pressão dividido por ρ, certo? Então, essa é uma fórmula que a gente usa para calcular a pressão, calcular a velocidade de um fluido a partir do tubo de Pitot, né, devido a essa diferença de pressão. O que acontece? Então, todo avião tem um bichinho desse, serve para vários propósitos, certo? Inclusive para medir velocidade também do fluido. Qual era o problema do avião? Esse tubo de Pitot congelou, certo? Devido à alta altitude, né, as condições climáticas, simplesmente ele congelou, criou gelo ao redor dele. Certo? Quando criou gelo ao redor dele, o que acontece? Ele não conseguiu fazer a leitura correta. O que aconteceu? O avião a leitura do avião estava dando que o avião estava descendo, sendo que ele não estava descendo. O que foi que o piloto fez? Ele começou a puxar o avião para ele subir. Só que se você puxar demais o avião, ele perde a sustentação, né? Essa história aqui, ó, só é verdade se a asa estiver mais ou menos planinha. Se a asa inclinar demais, certo? Se a asa inclinar demais, ele perde a sustentação. Então, quando a asa inclina demais, ele cai. Certo? Se você inclinar demais o avião, ele cai. Então, o que aconteceu foi isso. Devido à leitura errada do tubo de Pitot, o piloto achava que o avião estava caindo, ele não estava caindo. O piloto puxou para o avião subir, só que ele puxou demais, puxou tanto, que o avião perdeu a sustentação e começou a cair. Certo? Só que aí, é bem interessante essas coisas, né? Mas, mesmo assim, apesar de eu estar falando isso para vocês, né? Não tenho medo de viajar de avião, né? Por quê? Porque eles descobriram, um tubo de Pitot pode congelar. Né? Então, como eles descobriram, agora eles dão sempre, todo avião do futuro do passado, tiver quem reformular, só pode viajar agora se tiver uma forma de impedir que o tubo de Pitot congele, certo? Então, deve ter algum aquecedor, alguma coisa aqui que não faz o tubo de Pitot congelar, certo? Mas a ideia da aviação, né? A aviação tem, digamos assim, poucos acidentes em relação ao número de voos que tem, exatamente por isso, porque eles sempre aprendem com os erros e consertam os erros na frente, certo? Você andou 2 vezes, mas queria andar direto, né? Verdade, né? Até porque quando a gente anda de avião é porque a gente está indo conhecer algum lugar, né? E todo mundo geralmente gosta de viajar, certo? Eu também não andei poucas vezes de avião também, certo? É legal. Só é ruim a diferença de pressão, né? Quando ele acelera muito, que aí dói no ouvido, né? Quando ele vai decolar. Aí isso é um pouco ruim. Certo, pessoal? Então, deu para entender todas essas implicações da equação de Bernoulli? Né? Aí vamos lá, vamos resolver aqui uma questãozinha para a gente entender como é que a gente... como é que aparece nas questões, certo? A equação de Bernoulli. Eu vou resolver aqui uma questão do livro, certo? Questão da página
75 é o exemplo 14,8, é um exemplo clássicozão do livro, sabe? Um exemplo muito clássico. Ele diz o seguinte, que tem uma caixa d'água, vou desenhar aqui a caixa d'água, que tem uma estrutura para ela, deixa eu ver se eu desenho aqui. Estrutura sustentando a caixa d'água aí, certo? Vamos lá. Aí ele diz o seguinte, no Velho Oeste, um bandido atira em uma caixa d'água sem tampa, abrindo furo a uma distância H da superfície da água. Então, ele abriu um furo bem aqui assim, ó, e está uma distância H da superfície da água, certo? E ele quer saber qual a velocidade da água ao sair desse furo, né? Ele nem deu nenhum dado, né? Então, naturalmente, você fez um furo na caixa d'água, o que vai acontecer? A água vai jorrar aqui, né? E ele quer saber a velocidade com que a água sai. Tudo bem? Na verdade, pessoal, a equação de Bernoulli ela é muito utilizada para calcular isso, a velocidade do fluxo de algum ponto, né? Vocês vão estudar mecânica dos fluidos, né? E vocês vão aplicar a equação de Bernoulli diversas vezes, certo? Inclusive, né, lá vocês vão ver um pouquinho até mais complicado que aqui. Por quê? Porque aqui a gente diz que não há perda de carga. O que significa que não há perda de carga? É como se fosse a questão do atrito lá para a energia, certo? O que acontece? Quando você considera o atrito, né, a viscosidade, ou perdas de energias devido à turbulência, né, existe o que a gente chama da perda de carga, né? Então, por exemplo, sempre quando a água passa por alguma peça do cano, a gente diz que há uma perda de carga, então isso é uma perda de energia mesmo, certo? Então cada peça tem um nível, ele rouba uma parte da carga da água, certo? Então, um joelho rouba uma parte, uma torneira, um registro rouba uma parte, certo? E com isso, por exemplo, eles conseguem calcular a velocidade com que a água vai sair do seu chuveiro, né? Porque ela vai ter que passar por um joelho, passa por não sei o quê, não sei de onde, a diferença de altura é tanto, a pressão é tanto, tal. Ele consegue calcular a velocidade que ela pode sair do seu chuveiro ou, enfim, de alguma encanação na indústria, né? De alguma máquina da indústria, né? Você consegue calcular tudo isso, certo? Mas aqui para a gente não vai ter perda de carga, ou seja, não tem atrito, não vamos considerar problemas devido à viscosidade, vamos considerar que a energia se conserva. Então, ρ1 ao quadrado sobre 2 mais a pressão 1 vai ser igual, mais ρ g H1 vai ser igual a ρ, velocidade no ponto 2 sobre 2, mais a pressão no ponto 2, mais OG H2. Certo? Então, essa aqui é a equação de Bernoulli. Certo? Quando tem uma perda de carga, você tem que incluir os termos perda de carga do lado de cá. Certo? Aí, nesse caso, não tem, né? E aí fica o seguinte. Então, basicamente, né, ele quer que a gente ache essa velocidade. Certo? Então, lembra, sempre a gente vai ter que escolher quem é o ponto 1 e quem é o ponto 2. Certo? Então, nesse caso, naturalmente, um dos pontos tem que ser esse aqui, onde a água vai sair, certo? Que é o ponto 2. Né? O outro ponto 1 tem que ser algum ponto que você tenha informações sobre o nível da água. Quer dizer, tem que ter as informações, né? Velocidade, pressão e altura. Né? O outro ponto 1 vai ser um ponto na superfície da água. Por quê? Porque aqui eu conheço, né? Eu sei que a diferença de altura ele chamou de H, tudo bem? Eu conheço a pressão nesse ponto 1, a pressão nesse ponto 1 é a pressão atmosférica, P0, certo? E conheço a velocidade no ponto 1. Tudo bem? Velocidade no ponto 1, certo? Velocidade do nível da água aqui. Tudo bem? É assim que a gente resolve. Então vamos lá, vamos primeiro, vamos entender eu quero a velocidade no ponto 2, o 2, então eu tenho que substituir todo o resto, certo? Aí aqui tem um detalhe, a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica, certo? A pressão no ponto 2, quanto é que vai ser? Também vai ser a pressão atmosférica, certo? A pressão que vai segurar a água aqui de sair é a própria pressão atmosférica, certo?
Então, ou seja, tanto a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica, como a pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica. O que vai acontecer, então, é que eu posso cortar ela nos dois lados, certo? A outra coisa é a velocidade no ponto 1. A velocidade com que esse nível de água está descendo, certo? O que acontece? E aqui a gente vai fazer uma aproximação, né? O que acontece? A gente vai pressupor que o nível de água que está descendo, ele é bem menor do que a água que está armazenada aqui na caixa d'água. Bem menor, certo? Então, se esse nível de água que está descendo for bem menor, o que acontece? Esse nível praticamente não desce. Então, a gente considera essa velocidade como sendo igual a zero, certo? Ah, professor, mas está certo? Se eu quisesse fazer exato, com a velocidade, com uma certa velocidade que eu posso fazer, pode, você até poderia, né? Dá para fazer sem considerar que a velocidade é igual a zero, mas você teria que ter a área do furo e essa área aqui. Aí você conseguiria, certo? Mas como ele não deu essa área, realmente ele queria que a gente fizesse essa aproximação. Isso é uma aproximação boa, né? Se o furo não for muito grande, isso aqui é uma aproximação boa. Então a gente pode considerar isso aqui também igual a zero. Ou seja, o que a gente vai ter é o seguinte. Vou isolar aqui o 2, então vai ficar o 2 sobre 2 vai ser igual, passa o tempo lá de lá, então vai ficar ρg H1 menos ρg, a altura do ponto 2, certo? Se eu botar o ρg em evidência, vai ficar ρg, a altura do ponto 1 menos a altura do ponto 2, né? A altura do ponto 1 menos a altura do ponto 2 é exatamente... A altura do ponto 1 menos a altura do ponto 2 é exatamente o quê? Essa altura H que ele me deu, né? Então, daqui eu vou achar que o 2 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a ρg H. Posso cortar o rho dos dois lados. Isolo, então, a velocidade com que a água ali sai vai ser a raiz de 2 vezes a gravidade vezes essa altura, né? Então, quanto maior essa altura, mais rápido a água vai sair. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida? A forma que a gente aplica essa equação sempre é assim. Você vai escolher 2 pontos, né? E um dos pontos ele quer saber ou a velocidade, ou a pressão, ou a altura. Sempre é isso, certo? E no outro ponto, você tem que ter a velocidade, tem que ter a pressão, tem que ter a altura. E aí você aplica Bernoulli e esse valor. Sempre a forma é sempre assim que a gente faz, certo? Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Como está dando já 1 hora de aula, certo? Mais ou menos. Por hoje a gente fica por aqui, certo? Vocês têm alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, por hoje a gente pode ficar por aqui, certo? E aí a gente, na verdade, com isso aqui a gente termina todo o nosso conteúdo de fluido, certo? A partir da próxima aula a gente já vai ver o nosso próximo conteúdo, que é, deixa eu ver, nem sei qual é movimento harmônico, certo? Movimento harmônico e ondas, tudo bem? É isso mesmo. Que também não é tão complicado, certo? E eu vou tentar passar a atividade de fluxo para vocês, certo? Eu já passar logo. Vou tentar ser um pouco mais pontual esse semestre, certo? Então, boa noite, pessoal. Um bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Lúcia. Até segunda. Boa noite, Larissa.